Então, para concluirmos, vamos ler de novo aquele salmo que lemos no início. A ideia é ajudar a gravar esse versículo na sua mente. O versículo 20 diz, só para destacar esse ponto, mas os maus morrerão, os inimigos de Jeová desaparecerão como a beleza dos pastos. Agora note, eles desaparecerão como fumaça. Bem, eu achei que uma boa maneira de ajudar a gravar esse versículo em nossas mentes seria assim. Então foi isso que Jeová prometeu. Esses são os inimigos de Jeová. E eles desaparecerão como fumaça. Este é um exemplo que mostra como os líderes das Testemunhas de Jeová, por décadas, vêm ensinando os crentes, né, a orar os ex-membros, né? Infelizmente. E eu tenho mais provas disso, né? Por exemplo, aqui nesta publicação, né? De 15 de novembro de 1952, página 703, né? Tem uma pergunta aqui, né? Nesta publicação, diz que no caso de pai, mãe, filho ou filha serem desassociados, isto é, excomungados, né? Expulsos, né? Das testemunhas de Jeová, como essa pessoa deve ser tratada pelos membros da família em seu relacionamento familiar, né? Ontário, Canadá, né? Então, a resposta está aqui, né? Eu sublinhei alguns pontos interessantes. Diz que nós estamos vivendo hoje entre nações teocráticas, onde tais membros de nosso relacionamento familiar canal poderiam ser exterminados por apostasia de Deus e de sua organização teocrática, como foi possível e foi ordenado na nação de Israel, no deserto do Sinai e na terra da Palestina. Vejam aqui outra parte sublinhada, né? Diz que sendo limitados pelas leis da nação mundana em que vivemos e também pelas leis de Deus por meio de Jesus Cristo, podemos agir contra os apóstatas apenas até certo ponto, isto é, de acordo com os dois conjuntos de leis. A lei da terra e a lei de Deus, por meio de Cristo, nos proíbem de apóstatas, mesmo que eles sejam membros do nosso relacionamento familiar de carne e osso. Então, vocês conseguem perceber aqui a incitação ao ex-membro e até a divisão familiar, né? Porque aqui fala-se de que se não fosse a lei de Cristo, se não fosse a lei do país, né? A ideia seria exterminar essas pessoas por apostasia, membros da própria família, percebe? Pai, mãe, filho, que já não fazem parte das testemunhas de Jeová. Se não fosse a lei de Cristo, se não fosse a lei dos governos que protegem os direitos humanos, a ideia dos líderes das testemunhas de Jeová era se exterminar essas pessoas, simplesmente porque a pessoa já não concorda, né, com os líderes das testemunhas de Jeová, né? Então, a pessoa já deveria até ser exterminada, só para vocês verem até que ponto há incitação ao ódio, né? E tenho mais um exemplo, por exemplo, esta revista aqui de 52, 1 de dezembro, página 509, né? Falando sobre aqueles que são ex-membros das testemunhas de Jeová, como é que devem ser tratados, né? Diz que devemos no sentido mais verdadeiro, que é considerar com aversão extrema e ativa, considerar repugnante o imundo detestar, né? Então vocês estão a ver a incitação como os líderes das testemunhas de Jeová incitam o um ex-membro, simplesmente porque a pessoa já não concorda com... Mas as pessoas têm liberdade. As pessoas não são obrigadas a ter que concordar com o corpo governante das testemunhas de Jeová. Imagina-se na nova apostólica, pentecostal, universal, católica fosse assim. Bom, eu já ouvi falar de que existem também algumas outras denominações cristãs que têm um comportamento assim de menosprezarem um ex-membro, tipo, se já não está conosco, esse já não é nosso irmão. Mas eu quero acreditar que não chegam, estão muito longe desse extremo, desse extremismo, né? E tem mais exemplos, tem aqui este
este ministério, né, do reino de julho de 1988, página 2, né, diz que alerta os irmãos sobre isso, pois se não estão na organização de Jeová, não são nossos inimigos, mas inimigos. 2 Tessalonicenses 2, 1 a 3. Veja, né, a lavagem cerebral que é feita aqui. Até coloca-se um texto da Bíblia por detrás para parecer de que é a Bíblia que está a dizer que quem não é mais testemunha de Jeová é inimigo. Percebes? Mas inimigo do que? Não tem nada a ver. O fato de você já não concorda com... Você é católico, já não concorda. Ok, você sai. Então você é inimigo dos católicos. Né? Você odeia os católicos. Não tem nada a ver. O fato de você já não concordar com as regras da testemunha de Jeová não quer dizer que você é inimigo ou não gosta delas. Não tem nada a ver. Mas os líderes da testemunha de Jeová, eles metem na cabeça de que quem sai de lá deve ser considerado como inimigo. E inimigo de Deus ainda por cima. É por isso que não falam com os membros, não cumprimentam, enfim, tratam como se fosse um morto. Mas é fruto da lavagem cerebral que os líderes da testemunha de Jeová colocam na mente do crente da testemunha de Jeová para tratar dessa forma um ex-membro, né? Mas veja o que o próprio Jesus Cristo, que os líderes da testemunha de Jeová afirmam ser representantes dele, diz sobre esses assuntos. Por exemplo, se nós vemos em Mateus 5, versículo 43 a 48, aí no 43 diz que vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e ame o seu inimigo. Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Né? Que contradição com aquilo que os líderes de testemunha de Jeová ensinam. Até no versículo 43 parece que ele estava a se referir a eles quando disse ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Né? Mas ele já os corrige quando diz que amem os seus inimigos. Né? E orem por aqueles que os perseguem. Ou como consideram um ex-membro inimigo. Ok, considera, mas pelo menos amem. Não a Bíblia não ensina isso, que é para odiar uma pessoa porque já não concorda com as regras do corpo governante das testemunhas de Jeová. Desculpa lá, né? Então, se vocês verem aqui no versículo 46, até diz que se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão. Então, só pode amar quem é testemunha de Jeová. Quem não é testemunha de Jeová é para odiar. O 47 diz que, e se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Percebe? Né? Então, eu próprio Jesus Cristo a dizer que não é só para se cumprimentar quem é você, irmão da igreja, tem que cumprimentar a todos. Né? Percebes? Mas não, os líderes da testemunha de Jeová dizem, não, só pode cumprimentar quem é testemunha de Jeová. Lembrei de uma coisa. Agora, os líderes da testemunha de Jeová já dizem que já pode se dar um oi, né, a um ex-membro de testemunha de Jeová. Só que é um oi hipócrita, é um oi interesseiro, porque você só pode cumprimentar ao ex-membro de testemunha de Jeová se for para lhe convidar para o salão do reino da testemunha de Jeová, ou se esse ex-membro aparecer num dos cultos, numa das reuniões da testemunha de Jeová. Então, pode dar um leve cumprimento. Mas se não for para isso, não deve cumprimentar, né? Oh my God. Que contraste com aquilo que Jesus ensinou, né? Então, eu acho que se você, por exemplo, está a estudar a Bíblia com as testemunhas de Jeová, está a estudar os ensinamentos das testemunhas de Jeová, pretende entrar, eu não posso impedir isso é uma decisão pessoal. Mas uma coisa que você deve saber é que se você entrar lá e um dia que quiser sair, é desta forma que você será tratado. What? Né? Que é um contraste é algo totalmente paradoxal com aquilo que o Senhor Jesus Cristo aqui, para quem acredita no cristianismo, ensinou. Oh my né? God. Não é só para saudar os teus irmãos, né? Amar mesmo os teus inimigos, não os teus inimigos. São coisas que Jesus ensinou e os líderes das testemunhas de Jeová não ensinam nem tampouco isso. E a prova está aqui, conforme vos mostrei, nas próprias publicações feitas pelos líderes das testemunhas de Jeová, né? Que são ensinadas todas as semanas aos crentes, né? Enfim, então, o que você achou dessa atitude, dessa incitação pelos
líderes das Testemunhas de Jeová, será que mesmo combina com aquilo que Jesus Cristo, o líder do cristianismo, ensinou? Independentemente de você ser cristão ou não, eu acho que todos nós merecemos dar um comentário sobre este assunto. Então, deixe nos comentários a sua opinião sobre este assunto. Muito obrigado.